Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de investigação educativa. Hoje a gente vai começar um pouco discutindo a perspectiva do trabalho que vocês têm que efetuar. Senti que existiram algumas dúvidas. A ideia não é que vocês façam um projeto, mas que vocês problematizem a construção desse projeto, principalmente sobre a perspectiva metodológica, né? Pensando na perspectiva de fazer ciência, de investigar cientificamente, nós precisamos de fato pensar o método, o caminho utilizado, né? Muitas vezes a gente vai definir de cara um método porque a gente acha que ele é o mais adequado. É preciso problematizar, pensar se ele de fato vai ser responsivo, se vai ser o mais adequado, se vai responder de fato aos anseios de pesquisa, do objeto de pesquisa que vocês estão construindo, né? Então, daí que eu digo que é necessário, sim, você começar a pensar na perspectiva do projeto, sim, mas não é para construir um projeto, é para pensar nos métodos mais adequados, né? Inclusive fazendo pequenas discussões em relação a cada tipo de método possível. Método quantitativo vai ser utilizando o survey, vai ser utilizando a perspectiva de fazer uma pesquisa de campo, de uma observação, vai ser a perspectiva de uma pesquisa-ação, né? Qual é a perspectiva de fato de construção metodológica a ser utilizada? Para os mestrandos, uma questão importante conhecer os métodos, né, de discutir essa perspectiva, e para aqueles que são doutorandos, por exemplo, uma das questões relacionadas a essa construção é, de fato, entender com profundidade como funciona cada método, como funciona cada perspectiva de discussão de uma realidade, de um objeto da realidade educacional, de uma maneira mais profunda, de uma maneira que não seja simplesmente uma aproximação, né? O mestrado você pode fazer uma perspectiva de aproximação sobre um objeto, de construção sobre uma perspectiva de entender uma dada realidade, e, no caso do doutorado, tentar propor melhorias sobre essa perspectiva, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista científico, do ponto de vista da discussão da ciência da educação, né? Discutir, problematizar alguma coisa que já foi delineada, descrita, faz parte dessa perspectiva de uma pessoa que está no nível do doutorado. Então, a ideia do trabalho não é, de fato, você construir um projeto de pesquisa, mas é problematizar os métodos para um projeto de pesquisa. Tá? Então, é entender essa perspectiva. Por isso que eu pedi um relatório das discussões que vocês forem fazer, um relatório da perspectiva do que vocês encontraram de dificuldades e de facilidades em determinados métodos, dado um certo objeto de estudo. Eu não defini objeto de estudo, porque a ideia é que, de fato, vocês aproveitem a disciplina e construam isso por vocês nesse sentido, tá? Ok. E para ajudar nesse processo, hoje a gente vai discutir um pouco quais são as categorias de pesquisa em educação, qual é a questão que a gente de fato está tentando trabalhar, né? Para poder aprofundar a discussão, tá? Essa aula geralmente é um tanto comum para mestres e doutores, para mestrandos e doutorandos, no sentido de a gente de fato entender o que são pesquisas, né? De entender o que são categorias de pesquisa para a gente de fato nos encontrar nessa perspectiva. Tá? Então, começando, vocês já sabem, mas não custa. Eu sou o professor Marcelo Magno, estarei com vocês mais uma aula nessa disciplina, tá? E vamos continuar a discussão do processo de pesquisa, a discussão do que é investigar em educação no nosso país, bem como no mundo todo, né? A gente tem pesquisas em todo o mundo sobre o âmbito da educação e nas várias diversas ciências que compõem o campo da educação, psicologia, sociologia, antropologia, a perspectiva da própria pedagogia, né, da construção pedagógica e dados relacionados às técnicas que a gente pode utilizar, ok? Então, seguindo, vamos em frente, começando a nossa aula. Bom, já estou no slide em que eu quero tratar com vocês sobre a divisão clássica, né? Classicamente, a gente divide as pesquisas em educação em duas grandes categorias, tá?
A primeira delas é a categoria de pesquisa fundamental. O que vem a ser categoria de pesquisa fundamental? Ela é uma pesquisa mais acadêmica, de fato, né, que procura incrementar no conhecimento acadêmico e científico dados relativos àquilo que é primordial na perspectiva de questões mais básicas, né, que a gente pode também chamar aqui de pesquisa básica, pesquisa teórica, pesquisa de discussão em relação a determinados assuntos. Aqui, no caso, teorizando, não quer dizer que você vai desenvolver uma teoria, mas quer dizer que você vai aí, problematizar alguma área de discussão relativa à ciência da educação, tá? A gente pode citar como exemplo aqui a discussão sobre o que é neurociência e o impacto da neurociência, né, dos estudos neurocientíficos na perspectiva da compreensão do educando, da compreensão do espaço do educando a partir da perspectiva neurocientífica. Então, isso seria uma questão mais acadêmica, né? De fato, de discutir questões que são fundamentos que nos auxiliam, tá? Que são aí questões relacionadas à pesquisa básica. E a pesquisa aplicada, que a gente já falou um pouco na aula anterior, tem a ver com pensar na perspectiva dos impactos disso no cotidiano, né? E aí, na pesquisa aplicada, geralmente isso vai estar muito voltado para professores, para pais, para gestores escolares, e vamos ampliar um pouco essa perspectiva da gestão escolar, pensando no contexto geral da perspectiva da gestão, né? Você tem a gestão administrativa, você tem a gestão pedagógica, você tem a questão do aspecto de supervisão, né? E de orientação educacional. São questões relacionadas ao cotidiano da administração de uma escola. E também a questão dos próprios estudantes, dos alunos, né? Enquanto tal. Tem muito foco na perspectiva de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de formas de educar, de formas de se aproximar da realidade educacional, né? A questão de, por exemplo, discutir a proximidade entre a escola e a comunidade, né? Que geralmente o pessoal não faz muitas atividades, mas pouco problematiza essa situação da proximidade entre a escola e a comunidade, como essa dinâmica de fato pode estar entremeada por questões que de fato auxiliem tanto o processo de gestão, quanto o processo educacional, quanto o próprio crescimento da comunidade enquanto tal, né? Nós podemos falar, por exemplo, na própria educação superior, que hoje se trata muito na perspectiva da extensão, né? A extensão é aproveitar todo o conhecimento que a gente tem nas universidades, né? Discutido com os estudantes, para gerar projetos de extensão que impactam a vida da comunidade, né? Impactam a vida da sociedade enquanto tal. E esse processo é intrincado, é conjunto. Muitas vezes a gente percebe que no cotidiano termina não acontecendo, né, na educação superior, esse processo de fato aproximar a academia da realidade educacional. Ok? É uma coisa que vem sendo discutida e no campo educacional a gente percebe cada dia mais o pessoal discutindo a necessidade da residência pedagógica, a necessidade de você estar trabalhando a perspectiva de um estágio mais apropriado, né, de não ser uma perspectiva só de nome, mas que acontecer na prática, de fato, né? Também essa condição. Então, são questões do cotidiano que ainda precisam de problematização, né? Falei da educação superior, tem questões na educação básica da mesma forma, como eu disse, da proximidade educacional, né? Da proximidade entre a escola e os estudantes, a escola e a comunidade, tá? Bom, uh, aqui é aquela velha questão que a gente já falou na aula passada de teoria e prática, né? A dicotomia entre teoria e prática. Fundamentos e aplicação. Fundamentos, aplicação. Teoria, prática. Então, se a gente conseguisse aliar a teoria à prática o tempo todo, seria muito legal. O problema é que muitas vezes uma teoria surge com muita inovação antes de a gente conseguir de fato descrever as questões que são relevantes para a prática daquilo. Claro, uma teoria, um ensaio teórico apresenta um conjunto de questões que vão levar a comunidade acadêmica a discutir questões mais práticas, e isso é fundamental pensar, né? Essa condição. Ok? Bom, seguindo em frente,
essa lógica, esse binômio, produção e apropriação do conhecimento, teoria e prática, é muitas vezes o lugar central, o lugar de discussões de fato em relação à produção de saberes. Na educação, isso é muito classicamente discutido. O que tem de questões que são teóricas, né, das teorizações, como por exemplo a gente pode pensar na perspectiva da discussão sobre o processo de desenvolvimento, né? Quando a gente pensa na psicologia do desenvolvimento, ela surge com determinadas teorias, mas essas teorias não surgiram do nada, da cabeça de alguém. Elas surgiram de práticas que foram elencadas, estudadas, e essas práticas foram descrevendo algumas questões que são quase que leis de fato, né? Não são leis de fato, porque na dinâmica social você tem questões que vão impactar, mas que quando você observa um conjunto grande de indivíduos, de sujeitos, você tem a condição de perceber que quanto mais você amplia, mais você pode pegar os resultados dessa pesquisa e aplicar em mais espaços, que a tendência vai ser que o resultado seja muito próximo, com pequenas diferenças, né? Então, essas teorias, como por exemplo, falarmos da teoria piagetiana, falarmos da perspectiva do desenvolvimento sociomoral proveniente da teoria psicanalítica, falar do desenvolvimento da formação social da mente também, do ponto de vista de Vygotsky, a gente tem essa construção de algo mais teórico que foi proveniente de questões de base, né, de entender essa perspectiva. Muitas vezes, os estudos teóricos que podem surgir podem ser apropriações de estudos que foram difusos e que têm semelhanças entre si, e aí o doutorando, por exemplo, pode perceber essas nuances e começar a pensar numa construção analítica que considere as pesquisas que foram efetuadas para construir uma teoria sobre determinados acontecimentos, né? Isso é uma situação que a gente verifica no cotidiano, tá? É a produção de saber que vai sendo, de fato, crescente nesse sentido. Bogdan diz, frase interessante dele, que a gente prefere pensar sobre tipos de investigação de forma não conflituosa, como complementos frequentemente articulados e não antagônicos. Muitas vezes a gente tende a antagonizar determinadas coisas sem olhar as nuances ali existentes e o que foi que aconteceu nos diversos estudos que foi comum e que você pode perceber essa realidade e desenvolver teorizações. Ao mesmo tempo, você tem a perspectiva de perceber as práticas e perceber as falhas nessas práticas e melhorar essas práticas, né? E apontar questões que dentro dessas práticas, de fato, não estão trazendo crescimento e que podem ser melhoradas, dada alguma teoria que alguém já delineou e que pode ser aplicada junto com determinado item para poder fazer com que a construção pedagógica no cotidiano seja mais efetiva. Nesse sentido, a gente pode dizer, por exemplo, da grande vantagem de você, observando os diferentes estudos, pensar na perspectiva tecnológica ali existente e pensar que epistemologicamente eles estão distantes, mas existem questões que você pode, utilizando a epistemologia adequada, né, a base epistemológica adequada, construir uma teoria ou mesmo uma questão tecnológica mais consistente nas práticas pedagógicas. Ok. Claro, qualquer investigação ela está sujeita a você ter o contexto, né? Sujeita não, na verdade ela está dentro de um contexto e como ela está dentro de um contexto, você tem que pensar num conjunto de fatores que são circunstanciais, né? E aí as circunstâncias, aqui nós vamos falar da questão qualitativa, que muitas vezes está frequente no nosso cotidiano, do ponto de vista da pesquisa em educação, nós temos aí as circunstâncias de questões que são focadas em experimentos, né? De você pensar em programas de experimentação. Criar, por exemplo, um,
vamos dizer, um esquema de aproximação entre os alunos e uma dada realidade social para poder mensurar como pegar o aprendizado das diversas disciplinas, matemática, língua portuguesa, linguagens, né, nesse sentido, ah, ciências da natureza, e entender a aplicabilidade junto com a comunidade para poder fazer com que essa comunidade cresça, né? Uma perspectiva de você pensar no desenvolvimento de um projeto de vida, né? A gente viu isso, por exemplo, no movimento escola de base, né? Que foi muito interessante nesse processo aí de inovação sobre a perspectiva da proximidade entre o conhecimento teórico e a prática desse conhecimento, né? Que aproximava o jovem sempre da comunidade, da sua família, né? O movimento de escola de base, o movimento também vinculado à escola-família, né? Todos passaram por essa perspectiva, né? Foi muito mais quali do que quanti, né? Claro, a gente pode quantificar, a gente pode analisar do ponto de vista de quantificação também, mas ele foi muito mais um processo qualitativo, né? A formação de professores, né, para reelaborar currículos é um processo de a gente pensar numa investigação qualitativa, né? Primeiro a gente pensar na formação dos professores, pensar na perspectiva do que é essa aproximação dos professores para elaborar currículo, o que seja currículo de fato, né? Para poder construir uma situação considerando o contexto educacional do próprio estudante, o contexto educacional em que essa escola se encontra, né, o social ali do seu entorno, tá? Bem como aí a mudança dentro de uma instituição de questões que possam gerar segregação, né? E outras que possam influenciar na tomada de decisões políticas enquanto tal, né? E política aqui também a gente fala do processo de gestão, de avaliação educacional. Continuando na pegada do quali, a ideia na educação é trazer melhoria de qualidade, né? Melhoria de vida para as pessoas, melhoria de vida para a comunidade, melhoria de vida para os estudantes que estão diretamente relacionados àquele processo, né? No caso da educação formal, da educação escolar, nós temos a educação profissional, tanto formal quanto informal, né? O ensino técnico, o ensino tecnológico, bem como a educação profissional não formal, em que a gente vai lidar com a perspectiva de levar para o mercado de trabalho uma forma de melhorar a condição dos trabalhadores, né? O seu conhecimento, as suas habilidades, suas práticas, suas competências individuais, né? A palavrinha do momento tem sido a palavrinha soft skills, né? Que tem a ver com a questão emocional, com a questão do gerenciamento das suas habilidades sociais, das suas habilidades relacionais, né? Do outra questão interessante aqui a se falar é que as estratégias de investigação qualitativa têm geralmente foco nos aspectos humanos da mudança, não diretamente naquilo que é quantificável, né? E também o processo de compreender a mudança no contexto. A gente quantifica, a gente avalia, a gente gera índices, né? Podemos problematizar, por exemplo, o IDEB, né? Onde o IDEB é maior, por que o IDEB é maior, quais são as condições que levaram a que esse IDEB seja maior. ENAD, a mesma perspectiva, por que o ENAD de determinadas escolas é maior do que o outro, quais foram as características que influenciaram nessa situação, o que nesse modelo, de fato, pode ser aproveitado para construir um processo de melhoria na qualidade em geral. Então, tudo isso são questões mais qualitativas, né, que podem ser problematizações consistentes e correntes no nosso cotidiano, né? Aí a gente pode elencar aí, Bogdan e outros elencam determinados tipos de investigação qualitativa que são interessantes, né, nesse processo aqui, e a gente pensa no processo educacional, né? Qualitativo quer dizer aquilo que de fato está preocupado com a qualidade daquela informação, né? Está preocupado com a questão de entender em profundidade, né? Aqui eles descrevem a investigação avaliativa e decisória, né? Processos que têm a ver com processo de gestão,
tem a ver com o processo de entender uma turma, entender as diversas turmas, entender quais são as questões do cotidiano de determinada escola, de determinados alunos, de determinada sociedade que impactam na aprendizagem ou não, né, aspectos sociais, a questão do emocional, da questão do psicológico dos estudantes, como é que isso tem impactado no processo de aprendizagem, no processo de desenvolvimento das habilidades, né? Questões muito interessantes. E aí vem, além dessa questão avaliativa, que tem a ver com a questão decisória, tem a ver com a questão de pensar na construção de um espaço escolar adequado, né? Você pode pensar na questão pedagógica, né? Diante de todos esses aspectos, o que de fato precisa ser repensado na ação didático-pedagógica, na ação de sala de aula, na ação escolar, na gestão escolar, do ponto de vista pedagógico, né? Que aí eles descrevem como uma investigação pedagógica, né? Então vamos lá. Avaliativo, você tem os indicadores, você tem a questão relacionada à demografia, você tem a questão relacionada à percepção do índice de pessoas que têm algum problema, o tipo de conhecimento que apresenta maior dificuldade de aprendizagem, o nível vamos dizer assim, de elementaridade desse conhecimento e face às dificuldades apresentadas, e aí pedagogicamente você vai pensar na perspectiva de descrever métodos mais adequados, pensando, vamos elaborar um pouco essa questão, pensando na perspectiva vigotskiana, pensar no que do social de fato está sendo repensado na prática pedagógica, né? Do ponto de vista de Piaget, pensar na perspectiva do conhecimento sensório-motor, do conhecimento mais elevado, né, das instâncias, das etapas de desenvolvimento, né, e pensar no porquê determinadas pessoas conseguem ultrapassar com mais facilidade do que outras, mesmo dentro daquelas idades descritas como favoráveis para o aprendizado, seja sensório-motor, seja mais elaborado, né? E aí a gente parte para um processo também dentro desse processo de investigação pedagógica, às vezes a gente entra na questão de trabalhar uma investigação ação, né? No próprio cotidiano, você está fazendo levantamentos, você está verificando a ação prática que você está tomando cotidianamente dentro de sala de aula e investigando os resultados obtidos, né? Por que aquilo aconteceu, né? Ouvindo, por exemplo, estudantes, ouvindo a comunidade. Claro, aqui a gente tem que pensar na perspectiva de que muitas vezes esse processo fica um tanto enviesado porque a nossa ação prática didático-pedagógica, por vezes, não nos permite o tempo necessário para o processo de investigação de fato. Mas nós, como professores, pensando na perspectiva freiriana, ele sempre disse, Paulo Freire sempre disse que uma das questões fundamentais para o professor, para o docente, é problematizar a sua ação docente. Não dá para você ficar tomar um conjunto de ações e achar que aquele vai ser sempre o melhor contexto educacional existente. Não. Você tem mudança de contexto, você tem mudança de pessoas, você tem mudança de dados importantes que permitem e exigem, por vezes, que você reforce a necessidade de replanejar, de repensar, de redelinear todo o processo educacional. É a perspectiva do momento, por exemplo, pensar na perspectiva de discussão sobre o uso de inteligência artificial, né? Já passamos da perspectiva do tempo de discutir o uso de instrumentos digitais. Agora a gente já está no uso da inteligência artificial, que tem que ser pensado, repensado, discutido e rediscutido. Pensar na perspectiva geracional, que as novas gerações têm outra característica, outra perspectiva, que não as mesmas que tinham os baby boomers, que tinham a geração Z, quer dizer, a geração X, a geração Y, que cada uma delas foi focando numa perspectiva, né? Uma gosta de mais estabilidade, a outra não é tão estável assim, né? Mais fluida. Então você tem que pensar nessa característica até para descobrir formas de fazer com que o aprendizado de fato aconteça e seja efetivo.
Porque acontecer, por vezes, ele acontece, mas não efetivamente. Né? Que a gente percebe que as pessoas hoje aplicam o que encontram na internet, achando que da forma como encontrou na internet está totalmente correto. Não. Tem que pensar no que pesquisa, no como pesquisa, quais são as grandes perguntas, né? Hoje, uma questão fundamental é que muitas vezes o cara chega cheio de respostas, mas quando ele pega essas respostas e coloca numa realidade, não deu certo. Então ele vai ter que passar pelo processo de aprender a reperguntar, né? Então, a história de aprender a aprender, desaprender e reaprender. Então, são questões relacionadas ao cotidiano das novas competências necessárias. Vamos lá. Pensando na avaliativa e decisória, a função disso é a avaliação de programas para possíveis modificações. Então, é pensar na questão de políticas públicas, pensar na questão dos programas educacionais, pensar na curricularização, é avaliar o que foi feito para entender, dentro de um contexto, por que aquilo funcionou ou não funcionou, o que funcionou e não funcionou dentro de um determinado contexto e que pode ser levado para outro, para melhorias, para as possíveis modificações, né? Os dados são descritivos, né? Eles são apresentados a partir de relatos das pessoas envolvidas no programa. Quer dizer, não é quantificável. Você vai mensurar a partir da questão de entender os sentidos ali existentes, né? Entender as razões, os sentidos, os sentimentos das pessoas que influenciam nessa questão. Os resultados aí, o resultado disso é a análise e descrição dos dados encontrados, né? Você consegue descrever uma dada realidade, descrever um conjunto de fatores que influenciaram nisso. Essa investigação, geralmente, ela ocorre nos próprios locais de ocorrência dos programas, né? Vamos dizer, existem programas que são nacionais, né? Programa de transporte escolar, por exemplo. Em determinados lugares funciona bem, em outros lugares não funciona tão bem. A aplicabilidade dos recursos às vezes não é adequada, tem um conjunto de fatores que precisam ser pensados e repensados. É uma política pública de inclusão que precisa ser discutida, que precisa ser avaliada, não só do ponto de vista do governo, mas do ponto de vista da própria instituição educacional, né? Então, é um conjunto de fatores que precisam ser pensados. Do ponto de vista de avaliação do programa enquanto tal, como ele é nacional, é o ideal que o FNDE, que é o gestor do programa, faça essa avaliação, né? E aí ele vai ter seus pesquisadores que vão conduzir esse tipo de questão com mais afinco. Não impede que, por exemplo, um docente que tem interesse em fazer o seu mestrado, fazer o doutorado, entre em contato com a FNDE, acesse esses dados e também faça análise sobre isso, inclusive subsidiando o próprio FNDE. Isso é uma questão importante, né? E aqui a gente fala da perspectiva de política pública mesmo, né? Nesse caso do ponto de vista da escola, você tem a questão de observar a própria alimentação escolar, né? Como é que isso está sendo conduzido, como é que está sendo a manutenção disso, o nível de qualidade, a percepção dos pais, dos alunos, a percepção da comunidade, né? O que isso está fazendo com que haja, de fato, melhoria ou não, gerar estudos comparativos entre uma coisa e outra para poder tomar decisões mais adequadas, né? A análise e o planejamento disso se desenrola de uma maneira indutiva, né? Você parte aí da perspectiva do que existe para poder avaliar. Então você tem a condição do geral para o específico, né? O investigador, o pesquisador aqui vai descrever o programa na medida em que observa aquele funcionamento, né? Entender a realidade do programa, descrever o funcionamento, né? Entender a realidade, descrever o funcionamento, às vezes permite você comparar com o que foi descrito para poder dizer se aquilo ali de fato está adequado, né? Então você tem a perspectiva quase que de uma auditoria, vamos dizer assim, nesse processo, tá? Então a ideia aí é muito focada na perspectiva do processo, né? Entender como acontece e não se o resultado foi alcançado, né? Se o resultado foi alcançado, tem outra perspectiva, é outro tipo de estudo que tem a ver com a perspectiva de análise ex post facto, né? Que você vai pensar na
análise dos resultados alcançados, né? Você vai entender motivações para o resultado e tudo mais, mas a ideia não é descrever o processo, não é descrever como aconteceu toda essa situação, né? E aí aqui o que acontece? Existe muita presença de impressões, de opiniões de todas as pessoas envolvidas. E aí é clássico a gente pensar na perspectiva de que você vai ter várias visões sobre o mesmo objeto. Então aí você tem uma condição de você descrever um cenário mais completo, mas de uma maneira mais complexa, né? Não só do ponto de vista do governo, não só do ponto de vista do professor, não só do ponto de vista do aluno, mas casar esses diversos fluxos dentro desse processo, né? Se você quer entender com profundidade, você vai trabalhar nessa perspectiva. Tá? Aqui, então, a ênfase está sempre no relato dessas várias impressões. Né? É uma pesquisa qualitativa que tem a ver com essa condição. Né? E você vai ter a perspectiva de solicitar propostas, né? De entender quando você tem a possibilidade de fazer isso, né? Ou de propor, de fato, a realização desse tipo de ação. Né? Muitas vezes a gente tem essas pesquisas focadas na demanda do próprio órgão público, por exemplo, né? E aí nós, como pesquisadores, formados para sermos pesquisadores, não só docentes, a gente tem a condição de fato, participar nesses processos, né? Que são abertos pelas diversas fundações, pelas instituições públicas, para poder realizar esse processo de pesquisa, né? E aí você pode receber uma solicitação ou participar numa seleção para essa realização, né? Aqui não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque são estudos americanos. E aí tem uma questão importante, né? Como a gente está falando hoje muito da perspectiva das pesquisas focadas no qualitativo, nós temos que pensar na perspectiva de que onde fica a confiabilidade da modalidade de pesquisa, né? Primeiro você tem que ter a clareza sobre os objetivos, como eu falei na aula passada. Se você não tem um objetivo claro, você não tem um norte, um direcionamento adequado para produzir, do ponto de vista de uma pesquisa qualitativa, dados que sejam consistentes com isso. Você tem que ter clareza nos objetivos. Seja o objetivo geral, né, que guarda muita relação com o seu objeto de pesquisa enquanto tal, seja nos objetivos específicos, né? No caso de uma pesquisa qualitativa, há uma tendência grande de a gente já trabalhar com a questão descritiva, né? Você não trabalha muito com a questão prescritiva. Né? E aí, às vezes, você tem que pensar quais são os objetivos para descrever. Primeiro, aprofundar a realidade. Segundo, analisar as condições que geraram aquele cenário. Terceiro, analisar desse cenário o que tem de influência no processo para gerar determinados resultados. Então, você tem que pensar em toda essa condição para descrever. Então, no segundo item, né, descrever a etapa de forma detalhada, né? Para, de fato, descrever a metodologia utilizada. Eu vou utilizar uma pesquisa de campo. Maravilha. Essa pesquisa de campo está adequada ao objeto? Tá, beleza. Essa pesquisa de campo, ela guarda a relação com os objetivos da pesquisa, os gerais e específicos, né? Para aprofundar, você vai sim, processo de pesquisa de campo, você vai observar. Aí é compreender, né? Observação é um processo de entendimento, de compreensão, de apropriação sobre uma dada realidade. Aí, só que não pode ficar só na observação. A observação, ela te traz um conjunto de dados que provavelmente vão ter que ser esclarecidos. E para esclarecer, você não vai ficar só no processo observacional. Você possivelmente vai fazer uma pesquisa de levantamento para aprofundar determinados dados aos quais você conseguiu acesso pela observação. Então, a construção metodológica ela precisa ser feita passo a passo, nesse processo integral. Você tem um projeto de pesquisa, no projeto você tem um conjunto de etapas que você precisa delinear como ela deve funcionar. Então eu tenho que entender adequadamente o processo de pesquisa com o qual eu vou lidar. Cada objetivo pode apontar para um método diferente. Eu disse pode, não necessariamente vai dizer que você vai ter que utilizar método diferente, mas cada objetivo pode apontar a necessidade de você trabalhar com multimétodos, com multimeios. Então você tem que pensar em toda essa condição.
O terceiro item é a revisão bibliográfica, né? Eu não parto do nada para poder fazer um processo de pesquisa. Se eu vejo uma situação na realidade educacional, na sala de aula, por exemplo, essa situação educacional, por exemplo, a existência das dificuldades de lidar com o TDAH em sala de aula. TDAH, não estou nem falando de todas as dificuldades de aprendizagem. O próprio TDAH apresenta um desafio enorme para um docente, dadas as características existentes do ponto de vista neurocientífico. Dadas as características existentes do ponto de vista psicológico vinculada a essa condição, dadas as características médicas que podem influenciar no processo, né, que a gente tem que aprofundar. Né? E aí não dá para, por exemplo, você dizer assim, dentro de sala de aula, se tem TDAH é melhor que esse aluno participe nas questões da turma, do que simplesmente tirá-lo dessa turma e colocar numa turma especial. Não dá certo, só tirar da turma e colocar em turma especial. Também não vai dar certo você simplesmente pegar e deixá-lo na turma o tempo inteiro e na hora da realização das atividades que são focadas em necessidade de atenção, você simplesmente tirá-lo dali e colocar numa sala especial. Tem que repensar todo esse processo, discutir qual é a condição de fato que melhora a aprendizagem dele e dos colegas, melhora a socialização dele e dos colegas. Até porque não dá para entrar no processo de discriminação que a gente verifica acontecer no cotidiano escolar nesse sentido. E eu falo não só no escolar básico, mas também na educação superior. Eu tenho alunos que são portadores de necessidades especiais, educacionais especiais, né? Não só TDAH, eu tenho vários outros, né? E aí a revisão bibliográfica nos ajuda a uma primeira aproximação, quer dizer, talvez num processo de pesquisa, mesmo no mais avançado no doutorado, a questão de você entender o que é o estado da arte, né, o que já foi pesquisado, entender o que são as teorias que fundamentam esse estado da arte, faz parte desse processo de revisão bibliográfica, ele é fundamental, né? Não dá para você deixar ele de lado. Você precisa se aproximar do objeto para poder, de fato, entender e descrever o que você vai estar utilizando. Isso aconteceu quando o pessoal falava sobre a questão da fissão e da fusão nuclear, que ninguém achava que fosse possível. Eles pesquisavam, mas achavam que era muito difícil, muito impossível. De repente, alguém faz uma questão e descobre que é possível através de um determinado modelo de implosão. Pronto, beleza. Divulgou aquilo, o mundo inteiro começou a pesquisar fissão e fusão nuclear a partir de uma questão prática que veio a ocorrer por conta da teoria de relatividade. Tudo isso a gente tem uma condição de mensurar porque existia uma revisão bibliográfica em relação a essa condição, o estado da arte. Né? Ok. E aí, nós temos a questão de estamos trabalhando em investigação. Investigação não é só no âmbito escolar, investigação é no todo. Então você tem a perspectiva de pensar que você pode ser contratado como um pesquisador. Seja direto, né, como servidor, de uma forma ou outra, né, seja indiretamente a partir dos contratos, dos convênios que os governos vão formulando. Então a gente tem que estar atento a essa perspectiva, tá? Então aí você tem a presença de determinados conflitos, né? Às vezes o cara quer responder uma coisa, mas ele politicamente quer responder aquela questão sem observar, né, o que de fato a realidade está trazendo. E aí, no processo de pesquisa, além da questão metodológica, na hora que você está trabalhando, você tem que escrever bem a metodologia e tem que estar atento à questão do que é responsabilidade do investigador e do que é responsabilidade do contratante. E aí você tem que estar atento a todas as perspectivas que podem influenciar no enviesamento daquela pesquisa. Muito atento de fato. E outra questão é a forma como os dados são trabalhados, né, e expostos. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção aos Dados também, que você precisa estar atento a essa perspectiva, bem como a questão ética, né? Nós lidamos com pessoas, então nós temos que considerar todo o processo de gestão da questão ética no processo de pesquisa, tá? Bom,
E aí eu já falei um pouco da questão ética, né? O sigilo, a questão do impacto na vida do sujeito, você tem que estar atento a essa condição, né? Para não implicar em problemas para as pessoas, né? Pensar na perspectiva de não fazer o mal para as pessoas é fundamental, né? Então, descrever de fato os riscos existentes também faz parte desse processo de pesquisa, né? E aí a pesquisa deve se pautar sempre na descrição do processo, de como se desenvolve, né? No caso aqui, o programa, a construção do que foi feito para esse processo de análise do programa, tá? O estudo qualitativo, ele aborda de forma crítica, né? Criticamente os resultados obtidos. Mas essa crítica, ela é construída como? De forma a fazer que haja um crescimento, né? Não é uma crítica que você simplesmente chegue e faça críticas apontando os erros, sem apontar as questões necessárias de melhoria, as possibilidades de melhoria, né? Então é entender o resultado, entender aquilo que foi alcançado, fazer as críticas e oferecer aí as condições de pensar, repensar as melhorias, tá? E aí a gente tem, de novo, lembrar do contratante que muitas vezes existem limitações, né? Que eu falei, o risco aí, você tem que pensar na perspectiva do risco de que essas limitações impostas pelo contratante possam enviesar ou distorcer o processo de pesquisa, né? Pesquisa qualitativa, ela é cheia de possibilidades de ajudar a gente a melhorar os processos, mas ela é cheia de possibilidades de a gente ter muitos problemas por conta do enviesamento, por conta dessa questão de ter acesso a poucos dados, né? Você tem que pensar num conjunto de possibilidades para poder, de fato, descrever uma realidade que seja aplicável e que seja replicável, né? Que possa ser estudada por outras pessoas da mesma maneira, né? Uh, os autores também apontam aí, geralmente a maior parte dos autores de metodologia vão apontar para a gente a necessidade de pensar o futuro dessa investigação, né? No caso avaliativo e decisório, que é o encaminhamento do tipo de avaliação que exige uma compreensão por parte dos gestores educacionais. Muitas vezes o gestor educacional ele está preparado para o processo de gestão, mas quando você faz uma investigação que pode questionar, inclusive, o próprio processo que ele está executando na sua gestão, é bem complicado, né? Porque você tem a questão política ali existente, né? Que você tem que estar bem atento nisso, né? E a gente não está falando só do âmbito público, a gente pode pensar nessa perspectiva, inclusive dentro de instituições privadas, né? Os números podem dizer coisas que os gestores não querem ou não gostariam de fato ouvir que estão acontecendo, né? Porque pode impactar no como ele vai ser visto como gestor. Então, a gente tem que estar atento a toda essa perspectiva para, de fato, uh, fazer esse processo de avaliação, tá? Uh, então, a gente vai ter a responsabilidade de mostrar para os gestores e educá-los na interpretação desses dados, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista da questão do qualitativo, né? Ah, que é, aí, vamos dizer, um avanço naquilo que ele entende dos seus índices, né? Os números dizem algumas coisas, e quando você entende o porquê dos números dizerem essa questão, você tem mais condições de gerar um processo de gestão muito mais adequado. Claro, no primeiro momento há o medo político de que seja mal visto, mas se você percebe de fato e avança, torna aí o gestor mais adequado nesse espaço, tá? Um exemplo, né, Head Start, uma empresa, né, que foi fazer um sistema de avaliação em relação a uma análise, né, pelo professor Luiz Carlos de Freitas. Ele foi fazer uma avaliação em relação ao sistema de avaliação nacional, né? Tá? E aí você tem essa condição. Se a gente pega os escritos do professor Luiz Carlos de Freitas, vocês vão perceber que ele gosta muito desse processo, dessa questão de pesquisa no processo de avaliação. E aí ele sempre trabalha nessa perspectiva de discutir criticamente todo o processo de avaliação, principalmente a avaliação em larga escala, que tenta equalizar um conjunto de
condições, né, que são completamente diversas. Né? Não adianta você colocar o peixe para subir em árvore, né, que é uma das questões que se discute com frequência em relação à questão avaliativa, tanto individual quanto do próprio contexto, né? Não dá para você colocar na mesma condição, vamos dizer assim, uma escola do centro de São Paulo e uma escola do interior do Piauí. Você tem características que são semelhantes e você tem características que são completamente divergentes, diferentes no contexto cultural, no contexto social, que precisam ser observadas, né? A Fundação Carlos Chagas, isso aqui já é um dado de 2010, né? Solicitou, teve uma solicitação da Fundação Vitor Civita para caracterizar o perfil dos coordenadores da rede pública, né? E os desafios no exercício das suas funções. Quer dizer, é uma questão de você avaliar de fato uma política pública, né? O perfil do coordenador, né? E os desafios no exercício dessa função. Né? Você diz assim, coordenador ele pega, vamos dizer assim, a gente descreve, é aquele que é responsável por coordenar as atividades pedagógicas. Bacana. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona na prática igual em todas as redes de ensino, em todas as redes, ah, vamos dizer, entre público e privado. Pode ter diferença entre público, considerando os contextos de investimento, seja ele municipal, estadual, você tem diferenças? É uma avaliação que foi solicitada e aí se descreveu alguns locais para fazer essa pesquisa. Né? Nesse caso aqui, a FCC realizou, a pedido da Fundação Vitor Civita, nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. Então, quer dizer, o perfil dos coordenadores foi analisado em capitais, né? Não foi analisado no interior, não foi analisado na perspectiva de entender o processo de funcionamento em situações diferentes dessas daqui. Então, tem que pensar no contexto em que a pesquisa é efetuada também. Né? As utilizações pedagógicas. A ideia central nesse caso é a coleta e a análise de dados. Né? Entender o processo pedagógico, coletar dados e analisar esses dados. Né? O próprio educador pode utilizar essa abordagem qualitativa no seu cotidiano escolar, como a gente falou, né? Para poder gerar transformação e melhoria no processo de aprendizagem dos seus estudantes. Né? Pensar na perspectiva de entender o TDAH, entender vamos dizer assim, a dinâmica que faz com que o TDAH, não que ele de fato tenha um foco, mas que ele de fato tenha uma rememoração adequada daquele espaço educacional em que ele estava. Então você tem que gerar determinados indicadores que permitam a relação sentido e conteúdo. E aí, a relação sentido e conteúdo, em determinados momentos, faz com que o aluno recorde de coisas que ele viu, tanto o aluno que não tem TDAH, quanto o aluno que tem TDAH. E aí, no TDAH, essa relação de sentido, ela tem a ver também com os próprios interesses individuais desse estudante, desse aluno. Né? Geralmente é um aluno ativo que gosta de ajudar mesmo não tendo uma memória constante das coisas, ele tem aquilo armazenado. Ele armazena melhor e rememora melhor quando ele vê mais sentido, mais vínculo, mais afetividade. Não afetividade no sentido de ser coitadinho, emocional e tal. Não, é o contrário disso. É de fato trazê-lo para a perspectiva de participando, conseguir ter foco. Né? E é nessa perspectiva da participação que esse menino, por exemplo, se torna aquele que aprende a fazer mais coisas com maior diferença. Né? É o incentivo que é diferente. Vamos lá, é preciso a gente descobrir como cada pessoa funciona. Então, cada um aprende de uma maneira. Então, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa que eu posso fazer na minha sala de aula para dar um novo significado para aquele espaço educacional. Então, essa é uma utilização pedagógica da investigação qualitativa que pode se tornar científica.
Ela é muito prática, né? É uma questão muito prática, mas que pode gerar instrumentos tecnológicos. E esses instrumentos tecnológicos a gente desenvolve a partir de um conjunto de questões teóricas, de um conjunto de questões práticas e que geram uma tecnologia. Gerou uma tecnologia é algo muito focado na perspectiva científica. Vamos lá? Teoria da relatividade é teoria física, ok? Fissão e fusão nuclear é prática física. Então, quer dizer, são questões que cotidianamente a gente vai ouvir dizer que cientificamente você tem as aplicabilidades. As aplicabilidades são fundamentais. Ciências da educação é um conjunto de teorias, um conjunto de campos teóricos que influenciam no campo educacional e é que a gente vai simplesmente fazer um conjunto de aplicações. Tá? Bom, aí é a questão de fato, a gente pensar o mundo real e como a gente gera modelos a partir desse mundo real. O cara que é muito da matemática, a gente geralmente diz que a gente olha uma realidade, entende essa realidade em termos de relações numéricas e gera um modelo abstrato, né? Uma abstração. É a mesmo funcionamento. Como a gente está falando aqui na perspectiva de modelos qualitativos, a gente vai pensar na questão de entender aquela realidade, entender o que gera aquele contexto, né? Mesmo que não seja matematicamente, né? Mas e gerar um modelo. E aí esse modelo, fazer testes, né? Aplicar esse modelo em diversos lugares para saber como ele funcionou aqui, como funcionou ali, como funcionou lá, quais foram as variáveis que funcionaram da mesma forma em todos os lugares, elas se tornam mais gerais, e o que é específico você aponta como especificidades necessárias para determinadas realidades. Quer dizer, você constrói uma tecnologia que de fato responde, né? E de fato se torna possível de ser replicável, porque você vai ter um conjunto de fatores que te permitiram aí, dado o volume de dados que você obteve, descrever determinadas realidades com maior profundidade, né? Que é o chamado mundo real. E aí, o mundo real é onde a gente aplica essas questões, e aí o nosso mundo real é o didático pedagógico, no qual nós vamos aplicar o conjunto de conhecimentos que nós temos aí, e isso ajuda a melhorar a eficácia. No caso, enquanto professor, né, sistematizar essa escrita das experiências é uma forma de fazer ciência, né, porque você permite que depois de sistematizar, analise isso criticamente, entenda o que foi que aconteceu. Eu costumo, por exemplo, fazer alguns exercícios com turmas diferenciadas, turmas diferentes, aliás, no mesmo conteúdo, né? Pegando uma mesma metodologia e depois, no outro momento, pegando um outro tipo de metodologia para o mesmo conteúdo, metodologias diferentes, turmas diferentes, e aí fazendo o grupo controle, né? Uh, e aí você tem a perspectiva de, nesses testes, sistematizar o que foi que aconteceu, quais foram as ocorrências positivas e negativas, e se tornar mais reflexivo e trazer avanço para o conhecimento do espaço didático pedagógico. Tá? Para isso é preciso que a gente tenha menos certeza de si próprio, né? Na gente mesmo, e mais no objeto do estudo. Né? Entender o objeto como o principal e não o agente como o principal aqui é fundamental. Né? Então, isso gera na gente uma postura de professor investigador. Né? E ser professor investigador dá para a gente uma visão mais ampla da realidade educacional, da sala de aula. Claro, muitos de nós reclamamos dos nossos estudantes, mas muitas vezes os nossos estudantes dependem de algumas coisas que nós nem sequer estamos pesquisando para a nossa própria prática. E isso já é um processo de aprofundamento necessário. Tá? Vamos lá. Aqui a gente já entra quase nos finalmente aqui. A ideia que a gente tem é de escolher o problema que a gente precisa resolver, né? E tem que analisar o que é o problema, e o problema se torna aí de fato um objeto de pesquisa. Alto índice de alunos reprovados na disciplina de matemática. Tem algum motivo, né? Interesses dos alunos que tiveram problemas com a disciplina de matemática. É uma situação, problema que a gente pode analisar o objeto aqui, né?
Aí você registra, toma nota sobre o assunto, pesquisa um pouco a perspectiva do que alguém já descreveu sobre isso, né? Analisa os padrões que emergem aí desses dados, aí você tem a perspectiva de pensar tanto o quanti quanto o quali, né? A conversa com os alunos, o ouvir os alunos, o estar atento às discussões que os alunos fazem entre eles, é um processo de pesquisa de fato, é observacional, vamos dizer assim. E você pega esse conjunto de dados e pode analisar a sua prática, né? Fazer um novo planejamento das ações didático-pedagógicas, e aí você vai estar utilizando aí um pouco as aplicações dos referenciais teóricos na formação dos professores para melhorar essa condição. Quer dizer, eu estou lá pensando na investigação para a prática docente, para a formação docente, também na perspectiva de gestão. É uma possibilidade de a gente estar descrevendo aí. Claro, uma coisa fundamental do pesquisador: o juízo de valor não deve ser o fundamental. O juízo de valor, ele é um segundo momento que não tem a ver com o processo científico. Aí você tem que entender todo o cotidiano para poder entender até como esse próprio juízo de valor existente tem impactado no cotidiano da escola, né? O aluno com TDAH não vai ter sucesso nenhum na vida. Isso é uma mentira clássica, né? Nós temos grandes pensadores, nós temos grandes cientistas que têm aí a questão de terem sido avaliados como TDAH, como autistas, né? Com portadores de transtorno do espectro autista. Você tem que pensar nessa possibilidade para poder problematizar e não ficar com a questão do juízo de valor, que muitas vezes gera preconceito e discriminação. E aí toda essa questão do profissional docente, que como a gente está trabalhando na perspectiva da investigação educativa, e muitos de nós somos professores ou atuamos de alguma forma com educação na sociedade, na comunidade, na área da saúde, por exemplo, isso é constante, né? Você tem que fazer com que as pessoas entendam o valor do saneamento básico, de compreender que a limpeza, que é compreender que a necessidade de manter o ambiente mais adequado é fundamental. É uma forma de educação, né? Mesmo não sendo educação aqui formal da escola, mas você tem um processo que é de educação. E aí essa compreensão ajuda, né, muito para melhorar a nossa atuação. Tá? E facilita criar uma sensibilidade para tudo aquilo que influencia no trabalho do professor e a interação com os alunos, com a instituição educacional, com o processo de gestão educacional, com a sociedade. Então, gera uma sensibilidade muito grande para a gente perceber o espaço político pedagógico de fato, né? E aí, a questão do currículo, né? Curricularização, né? A aquisição de competências, a perspectiva de utilizar metodologia nos próprios trabalhos escolares, né? Enriquecendo esses trabalhos com entrevistas, com pesquisas, né? Fazendo os próprios estudantes também se tornarem aí agentes de pesquisa, agentes de melhoria nesse processo, nos engrandece enquanto pesquisadores, né? Faz com que a gente de fato mostre caminhos para o estudante que tem a ver com o conteúdo, mas que tem a ver com o currículo, com a geração de uma vida de fato, né? Com uma visão mais científica, de compreensão da realidade, de aprofundamento sobre essas realidades, né? O que propicia o desenvolvimento de habilidades de escuta, habilidades de escrita, né? De organizar pensamentos, né? De realizar trabalhos aí mais em equipe, em grupos, né? Perceber o impacto das diferenças de entendimento de determinados aspectos, né? Então torna o nosso trabalho muito, muito interessante de verdade nesse sentido, né? Aqui são exemplos, vocês podem dar uma olhadinha depois, né? Essa perspectiva. E a investigação-ação, que consiste nas mudanças sociais, né? A investigação-ação, ela de fato nos traz a perspectiva de, aprofundando todas essas realidades, entender o que foi do ponto de vista político, social, que trouxe
o mundo aonde a gente se encontra, né? Que isso trouxe a sociedade, aquela comunidade onde a escola se encontra, né? Que trouxe o Brasil para o espaço educacional, político, social em que a gente se encontra, para poder de fato construir o espaço de mudança, construir a cidadania, construir a justiça social, né? E a investigação, a ação tem a ver com utilizar todo esse arcabouço, entender essa perspectiva para gerar questões que influenciam não só no aprendizado, mas na ação prática, né? E aí, nesse processo, a gente pode utilizar aí a investigação. Aqui não tem como a gente pensar em investigação-ação sem que ela seja uma investigação aplicada. Eu tenho que compreender os aspectos teóricos, os aspectos fundamentais, para poder, de fato, trazer a pesquisa básica para a realidade e construir, junto com a sociedade, questões que sejam mais efetivas, né? Elas vão servir, então, em alguns casos, até como instrumentos de denúncia, né? Você vai perceber, por exemplo, que o estudante apresenta questões familiares que são relevantes, né? E você vai se aproximar, vai entender essa realidade e muitas vezes vai ter a necessidade de apresentar algum fator que uh, pode implicar num processo de denúncia efetiva, né? Isso ajuda aí a fornecer informações e entendimentos também aí para tomada de decisão e negociação em relação às mudanças necessárias. Né? É o ponto de vista de você entender a ação educacional como uma ação social de fato, né? De fazer entender aquilo que o processo de socialização faz, né? Que não é só simplesmente você se adequar ao que a sociedade espera, mas é fazer também com que ele se torne cidadão e questione as realidades em que ele se encontra para poder construir melhorias na própria sociedade. Né? Avançando, aqui está tudo na mesma perspectiva. A pesquisação, então, ela tem como foco aí um centro que tem a ação e a investigação nos dois polos, né? A ação tem a ver com aquilo que a gente de fato tem que fazer e dentro desse processo utilizar a investigação, que é planejar uma melhora na prática, né? Começa nesse processo, agir para implementar aquilo que foi planejado, né? Hortas comunitárias, durante um bocado de tempo foi fenomenal essa perspectiva, né? Mas não pode ser ficar só na horta, né? Qual é a condição da horta que você utiliza para poder gerar mudança social? Que é interessante essa perspectiva de fazer com que o estudante avance nesse sentido. E a gente perceber como a comunidade percebe isso. E aí você vai fazer uma pesquisa. Quais foram as percepções em relação à mudança da escola com relação aos programas educacionais previstos envolvendo a sociedade? Isso é interessante aqui, a ação, né? Monitorar e descrever os efeitos. E aí a gente fala nessa perspectiva que eu acabei de dizer, né? As compreensões, as visões, as melhorias que aconteceram, do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo. Né? Muitas vezes você tem a perspectiva de descrever que, a partir da horta comunitária, por exemplo, houve uma melhoria no caixa escolar, possibilitando a implementação de um programa de cultura para os estudantes. Então, você vai monitorar, vai descrever os efeitos, vai avaliar os resultados, né, dessa ação. Monitorar e descrever é uma coisa, avaliar é entender de fato como isso contribuiu, quais foram os grandes resultados, né, quais foram as questões que avançaram, as que ficaram pelo caminho, para entrar no processo de melhorar essa prática. Então, é um planejamento para melhoria da prática, né? Bom, pesquisa de Paulo Freire, né? Um exemplo de pesquisa qualitativa, que a gente precisa pensar na questão do método que ele utilizava, que é bem de proximidade com a questão
da própria comunidade, com a cultura daquele local. Quer dizer, é bastante antropológico essa aproximação, né? Entender aquela realidade, aquela dada realidade, para poder pensar o método adequado para estar ali, né? Junto àquela comunidade. Então, uma questão clássica é que não existe método adequado para todos, né? Existe um método adequado para dada realidade, né? E aí, para essa realidade fazer aprofundar-se sua condição, entender criticamente a sua condição e avançar do ponto de vista de crítica social para poder também avançar educacionalmente e como cidadão, né, enquanto tal. Tá? Pontual na pesquisa. É recorrente a necessidade do pesquisador aprender para melhorar o seu método. Então, como eu estou falando desde a primeira aula, método é fundamental. E se a gente não acompanhar essa condição, fica muito difícil. Né? Ele diz assim: não basta saber ler mecanicamente. Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Bem como também, avançando nessa mesma perspectiva, pensar no, além do quem lucra, quais são os resultados desse lucro para quem lucrou e para quem está ali trabalhando nessa perspectiva, né? Na produção de uva. E às vezes você trabalha com a perspectiva de ler, Eva viu a uva, mas a pessoa não sabe nem que de fato é uma uva, sabe pelo desenho o que é a uva, mas nunca viu uma uva, nunca provou uma uva, nunca viu o que de fato se faz com uma uva, você ouve dizer porque tem nos livros, né? Então aí você fica com aquela realidade distante e sem questionamento daquilo que está acontecendo. Beleza? A educação, a alfabetização, né, no caso, possibilita uma leitura crítica da realidade. Constitui-se como instrumento importante de resgate da cidadania e reforça o engajamento dos cidadãos nos movimentos sociais. Quer dizer, o papel da educação é trazer para as pessoas a socialização, mas não a socialização para se adequar à sociedade, mas para entender que, como membro da sociedade, ele precisa entender o processo social, entender aquela questão e fazer as transformações necessárias para que a sociedade seja, de fato, sociedade. Não uma questão de um conjunto de bons que comandam um conjunto de outros. Né? Que não é o que se busca de fato. Aqui, o que eu utilizei para poder construir essa fala com vocês, né? Principalmente Kandal, formação de professores do André do Martins André e pesquisa em educação buscando rigor e qualidade, que eu quero que vocês aproveitem bastante deste material. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. O vídeo já ficou um pouquinho longo, tem algumas perspectivas aqui que eu quis falar um pouco mais, e eu espero que vocês possam aprofundar, e no trabalho de vocês, que para essa semana eu, como eu disse, quero que vocês construam um relatório sobre a perspectiva de discussão dessa situação metodológica, vocês de fato percebam o valor e a importância de descrever método, de analisar método, de aprofundar sobre o que seja um método. Ok? Um abraço e até o próximo encontro, próximo vídeo que a gente vai ter nesta plataforma de ensino-aprendizagem. Obrigado e até mais.